Vamos continuar louvando ao Senhor agora, lendo um pedaço do capítulo, último trecho do capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Nós vamos ler Atos 23, do versículo 25 até o 35. Terminando hoje o capítulo 23 deste precioso livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 23, do 25 ao 35. Leiamos juntos. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo cientificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referente à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele, saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Dentro desse texto que finaliza o capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos meditar nesse tema de importância para todos nós nas nossas relações humanas. Diga: considerações humanas. Como devemos administrar nossos relacionamentos humanos? Vamos aprender isso nesta palavra. Como considerar cada pessoa, cada ser humano, à luz da palavra do nosso Deus. Ok. Este capítulo 23, que nós estamos encerrando, esse capítulo completo com os seus 35 versículos, tem esse título aqui, repita: Envio a Félix. O apóstolo Paulo, que foi aprisionado na cidade de Jerusalém, foi enviado, pelo comandante romano do Império Romano em Jerusalém, Cláudio Lísias, para o governador Félix, lá em Cesareia. Cesareia, assim, uma cidade de frente ao mar Mediterrâneo. O governador romano, todo Israel naquela época, era dominado pelo Império Romano, e o governador romano ali daquela região, da cidade de Cesareia, era o governador Félix. Então, nesse capítulo 23, vemos o apóstolo Paulo sendo transferido de uma prisão romana em Jerusalém para uma prisão romana
em Cesareia, tá? Cidade de Cesareia, que era governada, essa cidade ficava naquela região, às margens do mar Mediterrâneo, governada pelo governador romano Félix. Paulo é enviado para lá, nós vimos isso, porque os judeus estavam ameaçando de matá-lo a qualquer custo. Então, para livrá-lo das mãos dos judeus, o comandante Cláudio Lísias enviou Paulo com toda a segurança armada, com toda a proteção, com toda a escolta necessária para que ele não sofresse nenhum atentado pelo caminho por parte dos judeus que queriam vê-lo morto. Esse é o contexto do capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse capítulo está dividido assim, do versículo 1 até o versículo 24, diga, ameaça de morte. Paulo está debaixo de ameaça de morte por causa dos judeus, do ódio dos judeus contra ele, por haver sido convertido a Cristo, sendo que antes da conversão ele era um judeu modelo para todos os judeus em Jerusalém, capital de Israel, e em toda a nação. E de repente, então, ele convertido ao cristianismo, se torna para os judeus um modelo altamente negativo e merecedor de morte. E os judeus, então, ameaçaram matar Paulo por ele ter sido convertido a Cristo Jesus. Ok? Mas o comandante romano em Jerusalém, Cláudio Lísias, sentindo o peso dessa ameaça, mandou Paulo então para o governador Félix, na cidade de Cesareia, e versículos que nós lemos hoje, do 25 ao 35, Paulo foi, diga, acolhido por Félix. Acolhido pelo governador romano, então, na principal cidade ali da sua jurisdição, que era a cidade de Cesareia, e ali Paulo ficou aprisionado por um bom tempo. Muito bem, nós estamos aqui nessa última parte, né? Agora basta ver o versículo principal ao qual o Senhor nos conduz nessa noite, que é o versículo 27. Esse versículo 27 que nós vamos ler faz parte dessa pequena carta, né? Nós vemos aqui do versículo 26 até o versículo 30 na nossa Bíblia, uma pequena carta que o comandante romano de Jerusalém, Cláudio Lísias, escreveu para o governador Félix, enviando a ele, tá, o apóstolo Paulo. E essa carta que nós lemos aqui, né, hoje já lemos toda a carta, vamos ficar apenas com o que está escrito no versículo 27. Cláudio Lísias escreveu assim para o governador Félix, identificando Paulo dessa forma: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. A partir desse versículo, nós vamos meditar sobre o tema principal nosso de hoje, que são considerações humanas. Os romanos, que não eram judeus, tá, dominavam desde 200 anos antes da primeira vinda de Cristo, eles dominavam sobre toda a nação de Israel. A nação de Israel era dominada pelo Império Romano, e os governadores romanos, tá, sob a liderança do imperador romano César, né, eles tinham relações políticas com os judeus. Relações políticas com os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham que pagar impostos para Roma.
A carga tributária sobre os israelitas era muito pesada. O Império Romano cobrava grandes impostos, muitos impostos. E por isso, né, toda a nação de Israel, suas cidades e capitais, tinham os publicanos. Os publicanos que eram cobradores de impostos. O apóstolo Mateus foi um deles, antes de conhecer Jesus. Cobravam impostos para Roma. E eles pagando os impostos, e os sacerdotes judeus, líderes religiosos do povo judeu, ensinando para o povo que deveria pagar impostos, que todos deveriam pagar impostos, sob essa condição, o Império Romano, que era feito de pessoas sem Deus, ateus, permitiriam que os judeus praticassem livremente a sua religiosidade, tanto no templo em Jerusalém, como também nas sinagogas espalhadas por toda a nação. Inclusive esse templo de Jerusalém, o templo judaico de Jerusalém, que havia sido destruído 2 vezes, a primeira vez pelo rei babilônico Nabucodonosor, e a segunda vez pelo general Antíoco Epifânio da Grécia, enviado por Alexandre o Grande, destruiu o templo de Jerusalém. Quando o Império Romano assumiu o controle da nação, porque os gregos se enfraqueceram com a morte de Alexandre, quando o Império Romano assumiu, diante do pacto político com os judeus, o próprio rei Herodes, que era o imperador na época, quase 200 anos antes de Cristo, reconstruiu com recursos do Império Romano, reconstruiu o templo, que foi o templo mais rico da história, mais rico do que o primeiro templo, que foi o templo construído pelo rei Salomão. Então, com recursos do Império Romano, o Império Romano era o império mais poderoso e rico da terra nessa época. Com esses recursos eles reconstruíram o templo. Foi esse templo que Jesus viu e disse para os seus discípulos: estão vendo esse templo aí? Eu vos digo que não ficará dele pedra sobre pedra, tudo será destruído. E o que Jesus profetizou se cumpriu no ano 70 do século I. No ano 70 do século I, aquele templo foi destruído. Mas 200 anos antes de Cristo, e na época de Cristo, e ainda aqui na época depois do Pentecostes, do nascimento da igreja, da conversão do apóstolo Paulo, o templo estava levantado lá em Jerusalém, as sinagogas, e os judeus tinham uma liberdade para cultuar a sua religiosidade sem nenhuma intervenção, sem nenhuma proibição do Império Romano, contanto que eles não deixassem de pagar os impostos. Ok? É a política dominando sobre a religião, sobre a religiosidade. Isso sempre foi uma realidade no mundo, e nessa época não era diferente. É por isso que quem verdadeiramente é de Deus não é religioso. Religiosos são dominados pela política. Homens espirituais são dominados por Deus. Quem é dominado por Deus não é dominado pela política. Paga os seus impostos como o Senhor mandou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não dê a César o que é de César. Nessas últimas políticas do Brasil, deram a César o que é de Deus. Não dê a César o que é de Deus. Quiseram dar a César o que é de Deus. E pecaram. E tem muita gente até presa por causa disso. E isso não é perseguição cristã.
Não é perseguição como de Paulo, como de Jesus, foi perseguido, como os apóstolos foram perseguidos. Não. Estão presos porque pecaram, cometeram erro e estão pagando pelo erro que cometeram. Paulo foi preso sem cometer nenhum erro. Jesus foi preso sem cometer nenhum erro. Apóstolos foram presos e mortos sem terem cometido nenhum erro. Profetas foram presos e mortos sem ter cometido nenhum erro. Tem muito pastor preso por aí porque cometeram erro. Não é perseguição por causa do evangelho, não. É consequência dos seus malfeitos, das suas falsas doutrinas e do que fizeram de errado e incitaram outros a fazerem também, e é bem feito. Não é perseguição por causa de Jesus, por causa do evangelho. Não tem perseguição por causa do evangelho aqui no Brasil. Não acontece isso ainda. Isso vai acontecer lá na grande tribulação, mas agora não. Agora nós estamos aqui para obedecer o evangelho de Jesus Cristo, o mesmo Senhor que disse: o meu reino foi fraco, o meu reino não é deste mundo. Quer se meter com o reino desse mundo? Quer se meter com a política? Apostata de Cristo, desobedece o evangelho e vai receber consequências gravíssimas por causa disso. Ok? Helene trouxe um recadinho aqui. A tia da Mônica faleceu, pediu para orar pelo esposo Carlos e filhos, em nome de Jesus, amém? Senhor, console todas as vidas, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Bom, continuando então. O apóstolo Pedro não está preso, o apóstolo Paulo não está preso aqui porque ele cometeu algum erro, porque ele se meteu em política, porque ele tomou partido, não. Ele estava preso aqui por causa do nome de Jesus, por causa da pregação do evangelho, por causa de Jesus e não por causa de política. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo, tá? Mas o apóstolo Paulo, além de ser cristão, primeiro ele foi judeu e agora ele foi convertido ao cristianismo. E uma vez convertido ao cristianismo, ele renunciou às coisas do judaísmo. Esse é o testemunho que ele escreveu em Filipenses capítulo 3, que as coisas que antes para ele, no judaísmo, ele considerava como vantagens, ele considera agora como perda, por causa do nome de Jesus. Ele foi mais longe, considera essas coisas como esterco, para falar uma palavra bonita, como esterco em comparação com esse bem supremo de ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo então era um homem verdadeiramente convertido, e por isso um dos sinais de uma verdadeira conversão é o abandono da religiosidade. O abandono da religiosidade. Verdadeiras pessoas convertidas não são religiosas. Elas abandonam a religiosidade, porque a religiosidade nada mais é do que uma das obras de Satanás para afastar os homens de Deus e da sua verdade e da sua palavra e mantê-los escravizados numa consciência deturpada por heresias e falsas doutrinas que não recebem Jesus e não recebem a verdade, não recebem o evangelho. O apóstolo Paulo é verdadeiramente convertido e jogou fora tudo o que tinha de religiosidade para ser um homem de Deus, para ser discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Homem espiritual. Isso é, sim, modelo para nós. Só que, além disso, Paulo, socialmente falando, ele tinha um status, que naquela época era um status que se levava com grande importância.
É como alguém que mora nos Estados Unidos e foi morar nos Estados Unidos, por exemplo, e ganhou cidadania, tem o green card, tem cidadania americana. Paulo, desde o seu nascimento, ele tinha cidadania romana. Ele era considerado, então, ele era, de fato, tinha documentação, tudo para provar, um cidadão romano. E por isso, tá, o comandante Cláudio Lísias, de Jerusalém, comandante romano, levou em consideração não que Paulo era um homem de Deus, não que Paulo era um homem espiritual. Ele levou em consideração que Paulo era um cidadão romano. E por ele ser cidadão romano, ele quis então proteger esse cidadão romano das mãos dos religiosos judeus que queriam vê-lo morto. E a única forma que ele viu de fazer isso foi mandar para alguém que tinha mais autoridade do que ele. Ele era um comandante e mandou ele então para a região da Cesareia, aos cuidados de um governador romano, o governador Félix, que o recebeu lá. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo, que é o que eu já disse, o próprio Cláudio Lísias disse, olha, este homem aí, Paulo, foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, comandante Lísias, sobrevindo com a guarda, o livrei, por quê? Por saber que ele era romano. Por saber que ele era romano. Essas autoridades aqui do Império Romano, elas representam o mundo inteiro. Representam todas as pessoas não convertidas. As pessoas que não são convertidas, todas elas são meramente cidadãos do mundo. As pessoas não convertidas, elas não são cidadãos do céu. As pessoas não convertidas, elas não são cidadãos do reino de Deus. Elas também não são filhos de Deus, filhas de Deus. As pessoas não convertidas são cidadãos do mundo, filhos do mundo. Cidadãos do mundo, filhos do mundo e também são filhos do diabo. Filhos do diabo. Para de ter essa mania de dizer assim, fulano não é crente, mas é uma boa pessoa. É coisa nenhuma. Jesus disse que só tem um bom, e esse é Deus. E mesmo vós que sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é por isso que são bons, são maus. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, para de dizer que, conheço pessoas que não são convertidas, mas são pessoas boas. Isso é hipocrisia e mentira. É tudo gente ruim, gente maligna, gente má, gente maldita, gente amaldiçoada, filhos do mundo, filhos das trevas, filhos do pecado, filhos do diabo. E todas essas pessoas nunca vão nos considerar como pessoas de Deus. Como pessoas de Deus, nós não ganhamos nenhuma consideração neste mundo. Saiba disso. Mas espera aí, se você passar de ser espiritual e decair para ser uma pessoa religiosa, como religioso, você vai ganhar consideração no mundo. O mundo considera os religiosos. O mundo considera os religiosos. O mundo tem os religiosos em alta conta, em alta consideração. Consideram todos os líderes religiosos de todas as religiões. Mas o mundo não considera nenhum homem espiritual como homem espiritual que é. Pessoas verdadeiramente convertidas, elas estão completamente fora de qualquer consideração humana por parte do mundo.
Pelo contrário, pessoas verdadeiramente convertidas, o que elas têm da parte do mundo é ódio. E Jesus declarou isso: sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Essa é a consideração que nós recebemos do mundo. O mundo, como está escrito no Salmo de número 2, antes de dormir hoje, na sua casa, leia o Salmo 2. E no Salmo 2 está escrito que os povos e os seus governantes, todos eles, independente de quem sejam esses povos, de quais sejam essas nações, e independentemente dos seus governantes, o sistema político sobre todas as nações, sobre todos os povos, é um sistema anticristão, antibíblico. É um povo que odeia Deus, é um sistema que odeia Deus, odeia Jesus, odeia a palavra de Deus, odeia o Espírito Santo de Deus e odeia quem é de Deus. Nós estamos aqui no mundo como alvos do ódio do mundo, porque eles não nos consideram como pessoas boas. Para de considerar quem é mundano como pessoa boa, porque nenhum mundano considera você como pessoa boa se você é de Deus. É ódio, ódio mesmo, tá? Jesus que disse isso: sereis odiados de todos, por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Homem espiritual é odiado. Homem religioso é respeitado, tá? Homem religioso é respeitado no mundo. Eles constroem até templos para eles. Eles dão até recursos para eles construir os melhores templos que tem por aí, porque eles respeitam os religiosos. Mas homens espirituais não são respeitados, não têm a mesma consideração. Por isso o comandante Cláudio Lísias, ele não livrou Paulo das mãos dos judeus, porque Paulo era um homem espiritual, um homem convertido a Cristo, não. Ele livrou Paulo das mãos dos judeus, levando em consideração que ele era cidadão romano, tá? Cidadão romano. Houve um tempo em que missionários iam por aí pelas nações pregando o evangelho. Hoje é diferente. As nações não recebem pregadores do evangelho. Elas recebem pessoas como outros profissionais. Hoje os missionários que querem entrar numa nação para pregar o evangelho, ele não pode entrar lá como missionário. Ele não pode entrar lá como evangelizador, como pregador, como pastor. Não. Ele tem que entrar lá por meio de uma profissão. Ele tem que ser médico, entrar lá para exercer a medicina, ou ser um engenheiro, entrar lá para trabalhar engenharia, qualquer outra profissão. Ele entra lá, ele pode entrar numa nação, omitindo que ele é missionário, omitindo que ele é cristão, e se declarando um profissional liberal que vai trabalhar ali, por razão profissional, está se mudando para aquela nação. Aí ele vai ser estudado e vai ser aceito. Se ele for aceito lá, então ele vai lá realizar a sua profissão e assim, tá? Por baixo dos panos, enquanto ele realiza a sua profissão, ele vai evangelizando um ou outro ali. É assim que missionários fazem hoje. Não são recebidos nas nações como missionários. Missionário não é aceito. Vai pregar evangelho, não. Tem que ir como um profissional, tá? Isso acontece até mesmo agora no Brasil. Missionários que antes entravam nas tribos indígenas para pregar o evangelho, e não estão podendo mais entrar nas tribos indígenas para pregar o evangelho. Só pode entrar nas tribos indígenas se estiver ali para realizar algum serviço em relação àqueles indígenas, ou serviço médico, ou enfermeiro, ou farmacêutico, área de saúde, ou qualquer outra área
tá, importante ali, nutricionista, etc., por essa profissão e não por pregar o evangelho, porque quem é de Deus hoje não tem a mínima consideração por parte do mundo e não terá nunca mais. Entenderam isso? O mundo que não tem Cristo sabe muito bem se posicionar contra os que verdadeiramente têm Cristo. Agora eu fico impressionado como as pessoas que têm Cristo não sabem se posicionar diante das pessoas que não têm. Isso é terrível. Isso é falta de conhecimento, falta de formação bíblica, falta de formação na palavra e, claro, falta de formação na própria fé. É uma fé mal orientada ou desorientada ou sem a necessária formação de um crente que aprende a viver pela fé. Crentes que vivem pela fé, como eles devem considerar todas as pessoas? Paulo diz como não devem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Quem são as pessoas que conhecem Cristo segundo a carne? Cristo segundo a carne. Ou seja, consideram a Cristo segundo a carne. São todas as pessoas religiosamente cristãs. O Cristo dos religiosos não é o Cristo vivo e verdadeiro, é o Cristo segundo a carne. Segundo a carne, cada um interpreta ou considera Cristo do seu jeito, ou do jeito da sua entidade religiosa, seja ela qual for. Paulo diz: nós que somos homens espirituais, não consideramos Cristo deste modo, como muita gente considera, porque o Cristo que eles estão considerando é falso. Não é o verdadeiro Cristo vivo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Da mesma forma, em relação a qualquer pessoa, Paulo disse essa frase que vocês vão repetir depois de mim: a ninguém conhecemos segundo a carne. Tem uma outra tradução que diz: a ninguém consideramos de um modo meramente humano. A ninguém consideramos de um modo meramente humano. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não somente nós, tá? Não somente nós. Olha o que Jesus vai dizer para muito crente, entre aspas, que invocou o nome dele, Senhor, Senhor. E em nome de Jesus, eles vão dizer assim, lá no juízo final: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus lhes dirá explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Conhecimento, reconhecimento e consideração de Jesus só tem aquelas pessoas que o Pai escolheu antes da fundação do mundo em Cristo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. As pessoas que o próprio Pai traz para Jesus, atrai para Jesus e dá essas pessoas a Jesus. E por isso Jesus disse em João capítulo 17: Pai,
eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo tu me destes, porque são teus. É por eles que eu rogo, é por eles que eu oro, porque esses Jesus conhece. 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Esse conhece aí pode ser: o Senhor reconhece os que lhe pertencem, e pode ser: o Senhor considera, o Senhor leva em consideração, em alta consideração, única e exclusivamente, aqueles que lhe pertencem. Pode dizer aleluia, porque é isso mesmo. Não vai engolir em seco, porque é isso mesmo. Diga aleluia. Jesus considera a esses, e somente a esses ele chamou de minha igreja. Note que Jesus não disse igrejas, Jesus disse minha igreja, em Mateus 16:18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa minha igreja que é chamada de a esposa de Cristo, ou a noiva de Cristo, em Efésios capítulo 5, e onde está escrito no versículo 25 que Jesus se entregou por ela. Jesus se entregou por ela. Jesus não se entregou por toda a humanidade, Jesus se entregou por ela. É a sua noiva que Jesus conhece, que Jesus reconhece e que Jesus considera como filhos de Deus, como cidadãos do reino de Deus. Essa é a consideração de Jesus. E quando Jesus estava ministrando na terra, pregando o evangelho na terra, tá? Jesus estava pregando o evangelho na terra, quando tinha uma multidão ali, ele pregava por meio de parábolas. Mas quando ele estava a sós com os seus discípulos, ele abria o entendimento deles e explicava toda a palavra, e Jesus dizia isso para eles. Pode conferir em Marcos capítulo 4, depois que ele conta para a multidão na praia, a parábola do semeador, e termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele se recolhe com os seus discípulos, que não eram só 12, tinham outros junto com os 12, tá? Discípulos de Jesus, e o próprio Jesus abertamente disse para eles: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora não. Tudo se lhes fala por meio de parábolas, para que tendo ouvidos, ouçam e não compreendam. Tendo coração, ouçam e não entendam. Não se convertam, não sejam curados e não sejam salvos. Por isso que na obra da salvação, em outras coisas não, mas na obra da salvação, Deus faz uma seríssima acepção de pessoas, que hoje a maioria dos crentes, movidos por heresias que dominaram as igrejas evangélicas desde o início do século 20, não aceitam isso como verdade. Eles têm outras desculpas e interpretações erradas para essas palavras, para dizer que não é assim. Que são as pessoas que têm liberdade para escolher Jesus ou não escolher. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu quem vos escolhi a vós outros. Jesus disse:
na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que a fé verdadeira, a fé para a salvação, ela não é de todos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Essa fé verdadeira não é de todos. De quem que é a fé verdadeira? Tito capítulo 1, versículo 1. A fé que é dos eleitos de Deus. Essa é a verdadeira fé. Por isso, na carta aos Gálatas, Paulo fala acerca de dois tipos de consideração. Uma consideração geral e uma consideração particular. Consideração geral. Nós temos que considerar todos os homens como alvos do nosso amor, das nossas orações, das nossas bênçãos e da nossa pregação e do nosso testemunho. Todos os homens, de Deus ou não de Deus. Essa é a consideração geral. Temos que considerar todos os homens desse jeito, mas temos que considerar os domésticos da fé, os familiares da fé, com mais alta consideração do que aquela que consideramos os de fora. Porque se você vai para o céu, é com os domésticos da fé que você vai morar lá. Os de fora não estarão lá. Estarão no lago de fogo e de enxofre. E olha uma coisa, eu vou ainda mais forte nisso. Olha que coisa forte Deus fez com o nosso pai da fé, Abraão. Gênesis 12. Abraão, ele chamava-se Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus considerou Abrão, mas não considerou a sua família. Mandou ele sair do meio da família. Cuidado com o apego ao sangue da família. Esse é um apego natural, não é espiritual. Ele é um apego natural. O sangue da família não tem poder. A família de Deus está sendo edificada no sangue de Cristo. É o sangue de Jesus que tem poder. E é nesse sangue que a família de Deus, que vai morar com Ele no céu, é edificada. Família da terra? Não. Mas a Bíblia fala para cuidar dos seus da terra. Quem não cuidar dos seus da terra é pior do que qualquer descrente. Se temos fé, temos que cuidar dos nossos da terra, mesmo que não sejam convertidos. Mas a consideração espiritual tem que ser levada em conta. Tão em conta que olha a palavra forte que Jesus falou. Jesus falou dos dois lados. São dois lados em que ele falou essa mesma palavra. Um lado ele foi mais leve. Um lado ele foi mais leve e disse assim: quem amar qualquer ente querido, pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, quem amar mais do que a mim, as pessoas da sua família, não é digno de mim. Esse foi um lado leve que Jesus falou. Mas Jesus falou isso também de um lado forte. Jesus falou assim: quem não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, não pode ser meu discípulo. Jesus está ensinando a odiar? Não. Isso aí não é uma interpretação literal. É uma interpretação espiritual para entender que acima e bem acima de qualquer pessoa, a nossa mais alta consideração tem que ser com Jesus. Tem que ser com Jesus. Tem que ser com Jesus. Tem uma lista de amigos
Jesus tem que ser o primeiro ou você não vai estar no céu. Jesus tem que ser o primeiro da lista. E tem que seguir os critérios de amizade que ele ordenou. João 15, 14. Vós sois meus amigos com a seguinte condição: se fazeis o que eu vos mando. E se Jesus é o primeiro amigo da sua lista, tem um monte de amigos que você tem hoje aí que tem que cair fora dessa lista, porque eles não combinam com Jesus. Quem é de Jesus não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim. Sabe esses ímpios, gente boa que você acha que tem por aí? Eles não são assim. Eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecem na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é Jesus. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual a consideração que você tem que ter com todas as pessoas? Você tem que amá-las, orar por elas, abençoá-las, pregar para elas o Evangelho e dar testemunho de Cristo para elas. Se Deus, através disso, converter de verdade uma dessas pessoas, então você vai ter essa pessoa na mais alta consideração, como filho de Deus, como cidadão, co-cidadão com você, cidadão juntamente com você do reino eterno de Deus. Fora isso, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém consideramos de uma forma meramente humana. Deus fez na nossa vida uma tremenda separação espiritual, porque nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. E quem é de Deus não é do mundo. E quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus, que é a santificação, permanece eternamente. E quem se torna amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Amigos do mundo são dominados pelo príncipe do mundo, que é o diabo. Amigos de Deus são dominados pelo príncipe da paz, que é Jesus. Guarde essa palavra. Escute de novo em sua casa. Escute e derrame a sua alma diante de Deus, porque é para isso que sai a palavra de Deus, para você se autoavaliar. Tem gente que vem aqui e só fica me avaliando, avaliando quem está aqui. Não, a palavra de Deus é para você se autoavaliar. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o que eu prego aqui, e na forma como eu prego, é porque eu quero ver você no céu. Só que ninguém chega lá sem santificação em Cristo, sem santificação na palavra do nosso Deus.